galera, vamos corrigir nossa terceira lista de revisão aí para a prova da PM. Questão 1. Jair e Hélio passaram um dia organizando os documentos de sua empresa, criando arquivos para diferentes temas. Um terço dos arquivos que Jair criou, então olha só, vamos supor que Jair criou X arquivos. Então, um terço dos arquivos que o Jair criou, deixa eu melhorar esse 3. Um terço dos arquivos que Jair criou corresponde, ou seja, é igual ao dobro de arquivos que o Hélio criou. Beleza? Então ele fala o seguinte pra gente. A diferença entre o número de arquivos que o Jair e o Hélio criaram é igual a 1.500. Tranquilo? Aí quer saber o total de arquivos criados pelos dois. E que é a soma. Tranquilo, sabe? Beleza. Então olha só. Se eu pegar esse 3 e multiplicar aqui, eu já tenho a seguinte relação. Que o número de arquivos que que o Jair criou, que é x, é igual a 6 vezes o número de arquivos que o Hélio criou. E agora eu vou substituir. Aonde tem x, eu vou colocar 6y menos y é igual a 1.500. 6y menos 1y vai dar 5y. E isso é igual a 1.500. Dividindo ambos os lados da igualdade por 5, eu vou ter 5y por 5 vai dar y, 1.500 por 5 vai dar 3. Vai 2 zeros, são 300 aí. Então, o Hélio, ele conseguiu criar 300 arquivos. Logo, o Jair criou 6 vezes 300. 6 vezes 300 dá 1.800. Só que a questão não pede isso. Ela pede o seguinte, ó. Ela quer saber, deixa eu só dividir o quadro aqui em 3 pedaços. Ó. Só que a questão pede é a soma entre a quantidade de arquivos criados por Jair e Hélio. Então foi 1.800 mais 300, dá um total de 2.100 arquivos criados aí pelos dois. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 2. Em uma prova de rally, um carro percorreu 85% do percurso. Sabe-se que faltam 180 km para completar a prova. É correto afirmar que o percurso total desse rally é... Então, olha só. Se ele já percorreu 85% do percurso, faltam quantos em porcentagem do percurso para ele concluir o rally? 15% do total do percurso é o que lhe falta. Isso aqui é equivalente a quanto? 180 quilômetros aí. Beleza? Então 15% equivale a 180 quilômetros. Então olha só, se você não simplificou por enquanto, vou multiplicar aqui por 100. Vou ficar com 15x é igual a 180 vezes 100, que vai dar 18.000. X é o que eu quero saber, vai ser igual a 18.000 dividido por 15 por 15. Vou dividir aqui no canto. 18.000 por 15, né? Então tem aqui, ó. 18 por 15 vai dar 1. 1 vezes 15. 15. Para chegar a 18 faltam 3. Vou baixar esse 0. Vou colocar 30. 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. Os 2 zeros sobraram aqui. Vou trazer para cá. Então, 1.200. Então, o total de percurso é 1.200 quilômetros. Que encontramos isso na letra E. Gabarito letra E e o gabarito aí. Questão 3. Dados conjuntos não vazios SR, onde o número de elementos de S é igual a 9A, o número de elementos de R é igual a 7A, C, os números de elementos
da interseção entre S e R é igual a 2A menos 3. E o número de elementos. Olha só, tem um erro na digitação aqui. Aqui não é união, tá? Aqui não é união. Aqui aparece pra gente um delta. O que significa isso aqui? Se você nunca viu essa... Caraca, seu delta tá horrível. Se você nunca viu esse símbolo em conjunto, isso quer dizer o seguinte, que o número de elementos que pertence somente a S e R, tá? É 66. Isso aqui pertence somente a S e R, né? Somente aos dois ali, S e R, tá? Encontre os números de subconjuntos próprios. São, negócio de subconjuntos próprios tem alguma coisa? Sim. Do subconjunto de próprio da interseção ali. Beleza. Subconjuntos próprios são. O que seria isso? Você vai ver no finalzinho da solução que cuidado para não marcar errado aí, tá? O problema do mim estava aqui, tá? Agora que eu consertei, se você quiser já ir fazendo, cuidado para não errar aí também, se você esqueceu o que é subconjuntos próprios aí. Olha só, vamos desenhar aqui o diagrama de Venn e vamos para a solução. Então, ó, aqui eu tenho conjunto S, conjunto R, e eu vou fazer o seguinte, a interseção aqui é 2A menos 3. 2A menos 3. Os elementos que pertencem somente a S, vai ser 9A menos 2A menos 3. Então, vou ficar com 9A menos 2A mais 3. 9A menos 2A vai dar 7A mais 3. Beleza? Então, esse aqui pertence somente a A. E aqui, somente a R vai ser 7A menos 2A menos 3. Só que o sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar com 7A menos 2A mais 3. Logo você tem 5A mais 3. Tranquilo? 5A mais 3. Então somente a R, 5A mais 3. E de acordo com esse símbolo aqui, o que ele está pedindo é o seguinte: os caras que pertencem somente a S mais somente a R é igual a 66. Então você tem aqui 7A mais 3 mais 5A mais 5A mais 3 é igual a 66. Beleza? Então vou ter 7A mais 5A, 6A, 6A não, 12A, perdão, mais 6 igual a 66, tá? Então eu tenho que 12A é igual a 66 menos 6. 12A é igual a 60. Dividindo a equação toda por 12, eu vou ter que 12A por 12 vai dar A, 60 por 12 vai dar 5. Então, A é igual a 5. Então, primeiro, eu vou achar aqui o número de subconjuntos. Número de subconjuntos. Como você acha o número de subconjuntos? Mas eu quero o número de subconjuntos de quem, Sandro? Próprios, né, que ele quer, ó, de S interseção com R. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes A menos 3. Então, S interseção com R
tem quantos elementos? Ó, 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. 7. E aqui, se eu fosse achar o número de subconjuntos, é 2 elevado a n, onde n é 7. Aí você 2 a sétima, você sabe que é 128. Aí você marca a letra E, só que tem esse pedaço aqui, ó, próprios. O que seria isso, Sandro? Do total de subconjuntos, você tem que tirar o próprio conjunto, tá? Você tira o próprio conjunto. Então é sempre um a menos, números subconjuntos próprios. 128 menos 1, 127. Então, cuidado, tá? Gabarito, letra D, o gabarito procede. É parecido quando ele fala assim, determine o número de subconjuntos não vazios. Você não retira um, a mesma coisa aqui. Número de subconjuntos próprios. O que seria isso? Você tem todos os subconjuntos e você tirar dele o próprio número, o próprio conjunto, tá? O próprio conjunto. Então, gabarito, letra D aí. Cuidado com essa questão. E desculpa aí a falha nessa digitação aqui. Questão 4. Qual é a negação da seguinte proposição? Todos os números naturais são ímpares. O que ele quer dizer com isso aqui matematicamente? Que qualquer que seja x pertencente aos naturais, tá? X pertencente aos naturais, x é ímpar. X é ímpar, tá? Então, ó, ele quer uma negação para esse fato aqui. Então, uma negação para esse fato, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Então, olha só, existe, deixa eu trocar aqui, existe, né, ao menos um x, existe pelo menos um x ou ao menos um x, tal que x não é natural. Não é um número natural, você pode falar isso. Não é um número ímpar, não é um número ímpar. Aqui está falando que ímpar, né? Então, não é ímpar. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Então, ó, x pertence aos naturais, x é ímpar. É o que ele falou para a gente aqui. Então, ó, existe um x, né? Ou seja, existe pelo menos um número x, que não é um número o quê? Ímpar. Com certeza, né? Para a negação para isso aqui. Porque todo número natural é ímpar? Não. Existe pelo menos alguns números naturais que não são ímpares. Então, pelo menos um número natural não é um número ímpar. Gabarito, letra B, gabarito procede aqui, ó. Alguns números naturais são ímpares? Não, isso não é negação, né? Seria equivalente àquilo ali, tá? Então, gabarito, letra B e o gabarito aí procede. Questão 5. Na sexta-feira, 30 de abril de 2003, às 4 horas, 4 ônibus saem simultaneamente. Então, viu? Já viu aquele caso de ser simultâneo aí. Parece ser uma questão de MMC. O terminal rodoviário em direção a Puno. Sabe-se também que saem a cada 6, 8, 10 e 12 dias. Quando eles vão sair juntos de novo. Então, ele sai de 6 em 6 dias, de 8 em 8 dias, de 10 em 10 dias, de 6 em 6 dias. Então, nesses dias aqui, né, no dia 30, os 4 ônibus saíram juntos. Então, ele quer saber quando isso vai ocorrer novamente. Então, aqui, ó, vou decompor aqui o 6, o 8, o 10 e o 12 em fatores primos aí para achar o nosso MMC. Tá? Achar o nosso MMC aí. Então, por 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 10 por 2, 5, 12 por 2, 6. Por 2 novamente, o 3 não pode, 4 por 2 dá 2, o 5 não pode, 6 por 2 dá 3. Por 2, o 3 não pode, 2 por 2 dá 1, 5 não pode, 3 não pode. Qual o próximo fator primo? 3. Aqui 3 por 3 vai dar 1, aqui está satisfeito, 5 aqui, 3 por 3 dá 1. Agora por 5. Ó, já está satisfeito, 5 por 5 dá 1, e aqui está satisfeito. Apareceu a unidade de todo mundo, o produto desses fatores primos que apareceram aqui, ó, é o nosso MMC. Então, vou ter
8 vezes 3 vezes 5, 8 vezes 5, 40 vezes 3, 120. Então, a cada 120 dias, eles saem juntos, tá? A questão ela não foi um pouco maldosa, né? Ela te deu uma vantagem. Qual foi a vantagem, Sandra? Olha só. Maio. Você tem que lembrar que o maio tem quantos dias? 31 dias, ó. Tô no dia 30. Então, vou começar a partir de maio. Então, olha só. 31 dias. Junho tem 30. Então, julho tem 31 dias. Então, eu já tenho, por enquanto aqui, essa soma aqui está dando 92 dias. 92 dias. Então, em agosto, né, agosto vai ser... Faltam quantos dias ainda, né, para chegar a 120? 28. Então, em agosto, eu vou pegar só 28 dias de agosto. Que temos a opção 28 de agosto, gabarito, letra E. Gabarito procede, porém, se você não lembrasse que maio tem 31 e julho tem 31, e porventura ele colocasse uma opção 30 de agosto, muita gente pensaria em marcar 30 de agosto. Que eu falo assim, pô, são 120 dias, 4 meses, a partir do dia 30 vai ser o próximo 30 de agosto. Cuidado, porque maio tem 31 e julho tem 31 e agosto também tem 31, tá? Só para você lembrar aí, lembrar da dica, né? Conta no ossinho que você sabe quais são os meses que tem 31 dias. Então, gabarito letra E, ele procede e vamos para a próxima. Questão 6. Na figura, C é um ponto do segmento BD, tal que ACDE é um retângulo. Tem de falar para a gente que ACDE é um retângulo. Esse cara aqui, por exemplo. Ó. Fala aqui pra gente que essa figura aqui é um retângulo. Esse aqui vai ficar vermelho, tá? É um retângulo. Olha só uma dica. Quando você traça a diagonal do retângulo, você divide ele em dois triângulos com a mesma área. Beleza? Só para você lembrar disso. E ABCD é um paralelogramo de área 22. Vou destacar esse paralelogramo, que ele falou que é AB, BC, C até E e D até A. Esse paralelogramo aqui em verde. Também a diagonal de um paralelogramo divide este paralelogramo em dois triângulos de mesma área. Se é 22, quer dizer que esse 22 dividido por 2 vai dar... Deixa eu só mudar aqui. Aqui vai dar 11 centímetros quadrados. 11 centímetros quadrados. E o que eu falei para você? Que o retângulo, essa diagonal, divide a área dele ao meio. Se a metade é 11, ele todo é 22. Beleza? Aí a questão pede, qual é a área de ABDE? Ele quer esse quadrilátero todo. Esse quadrilátero todo, qual é a área dele? 11 mais 11 mais 11, ou seja, 3 vezes 11, que dá 33. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 7. Foram apreendidos 20 pacotes na forma de paralelepípedos da figura 1. Então, nessa figura aqui, de uma determinada droga. Então, olha só. Se é um paralelepípedo, se eu precisar achar volume, como eu acho volume? Multiplicando suas dimensões. Aí ele fala, sabe-se que a cada 1 centímetro cúbico, ou seja, a cada 1 centímetro de volume, essa droga ela pesa em gramas 2 gramas. Tá? Então, a quantidade de drogas apreendida é igual a... Então, primeiro passo, eu vou achar o volume, depois vou transformar esse volume de acordo com essa relação para gramas, tá? Então, o volume vai ser o produto das suas três dimensões. 20 vezes 30 vezes 10.
Então, o volume aqui vai dar 2 vezes 3, 6, 6.000 centímetros cúbicos. Só que isso aqui é o volume de um pacote. Um pacote, né? E foram apreendidos 20 pacotes. Cuidado, ele aprendeu 20 pacotes. Esse aqui é o volume de 1. Então, o volume total apreendido vai ser 20 vezes 6.000. Então, 2 vezes 6, 12. Então, 12 acompanhado de 4 zeros. Então, vai ficar 120.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume total da apreensão. Porque esse aqui é o volume de um pacote, esse aqui dos 20 pacotes. Nosso terceiro passo é fazer o seguinte. Né? A quantidade de drogas vai ser o seguinte. Ó, se 1 centímetro cúbico é igual a 2 gramas, se eu tenho 120.000, em gramas eu vou ter o quê? A metade, confere? Ou você vai ter o quê? A metade do caramba, cara. Se você não viu que você tem que multiplicar por 2, faça uma pequena regra de 3, ó. Centímetro cúbico, gramas. Ó, 1 centímetro cúbico, 2 gramas. 120.000 centímetros cúbicos, x grama. Multiplicando cruzado, já que são diretamente proporcional, x igual a 240.000 gramas. Só que as opções estão em quilogramas. Você já reparou isso? Que estão em quilogramas? Então, vou passar para quilogramas. Ó. Grama, decagrama, hectograma, quilograma. Então, ficou 240 quilos dessa referida droga aí, que está na letra B. Tá? Na letra B. Gabarito letra B, e ele procede. Questão 8. Em um batalhão havia 18 oficiais. Um deles foi para a reserva e é substituído por outro de 22 anos. Com isso, a média das idades oficiais diminuiu de 2 anos. A idade em anos do oficial que foi para a reserva é... Então, olha só. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou escrever o seguinte. Olha só. A média, ela era igual à soma das idades de todo mundo dividido por 18. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa que você pode escrever agora é o seguinte. Essa média, ela diminuiu 2 anos quando eu fiz o seguinte. Da soma das idades dos oficiais, eu vou subtrair a idade do oficial que está indo para a reserva mais a idade do oficial que está chegando. Porém, Sandro, o meu denominador vai alterar o número de pessoas? Não. Eu tinha 18. Saiu 1, ficou 17, mas porém eu recoloquei outra pessoa. Então, continuou 18. Tranquilo? Então, cuidado aí para não dar esse mole aí na questão. Tá? Embaixo continua 18 pessoas. Porque saiu esse cara e chegou esse. Então aqui é 2, né? 2. Então o que eu posso fazer? Ó? Posso subtrair ele. Ele quer saber x. Então aonde tem m aqui, ó, onde tem esse m, o que eu posso colocar no lugar desse m aqui, por exemplo? S sobre 18. Tá? S sobre 18. Se você não quiser fazer isso, uma outra coisa que você pode fazer então, olha só. Sandro, eu não quero substituir ali, eu quero fazer o seguinte, ó. Multiplicando cruzado, a soma, opa, parece que tem um 5, né? A soma das idades é igual a 18 vezes m. Multipliquei cruzado ali. Então, beleza, vou manter esse m, vou manter o menos 2, e aonde tem s, eu vou colocar o que? 18m. Menos x mais 2. Tudo isso sobre 18. Multiplicando cruzado, eu vou ter 18 vezes m, 18m. 18 vezes menos 2, menos 36, igual a 18m,
menos x mais 22. Tá? Eu quero o x, vou passar o x para lá. Ele é igual a 18m mais 22. Passando o 18 para cá, vem menos 18m e mais 36. Ó, 18m posso cortar com 18m. 22 mais 36, 58 anos aí. Então, o cara que foi para a reserva tem 58 anos. Encontramos na letra A. Gabarito letra A. Gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 9. São colocados em um saco bolinhas de tênis, de mesa, né? 5 da cor branca e 10 da cor laranja. Retira-se uma bolinha sem reposição. E em seguida, retira-se outra. A probabilidade de serem da mesma cor é... Então, olha só. Vamos dividir em dois casos. Primeiro, ou a bola é branca, ou ambas sejam brancas, ou laranjas. Tá? Uma coisa ou outra. Não tem como ser branca e laranja ao mesmo tempo. É branco. Ou as duas são brancas, ou as duas são laranjas. Lembra do ou? Você vai somar os dois casos aqui. Então, primeiro, olha só. Quantas bolinhas eu tenho na urna aí, ou seja, no saquinho? 15. 15. E dessas 15, se for branca, eu posso tirar 5 em 15. Tenho chance de tirar 5 bolinhas. Tirei uma, fiquei com 4 bolas brancas. E quantas bolas no total, já que é sem reposição? 14. E agora eu tenho 4 chances. Tá? Porque é sem reposição, por isso o denominador mudou e o numerador também. 5 vezes 4, 20. 15 vezes 14 vai dar isso, 210. 210. Se quiser dar uma simplificada, pronto. 2 sobre 21. Escrever sobre 21. Agora vamos aqui para a laranja. Na laranja eu tenho o seguinte. Quantas bolas eu tenho no total? 15. Agora a chance de ser laranja ali, 10. Possibilidade. Vezes, se eu tiro uma bola laranja, sobram quantas bolas laranjas? 9. E no total, 14. Aqui eu tenho 9 vezes 10, 90. E 15 vezes 14, nós já fizemos isso, ficou 210. Simplificando aqui. Agora, né, ou é branca ou é laranja. Então é ou, eu vou somar. 2 sobre 21, mais 9 sobre 21. Somando isso aí, 2 mais 9, 11. 21 avos. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede, tá? Questão 10. Júlia está em uma fila que tem ao todo 37 pessoas. O número de pessoas à frente de Júlia é o dobro do número de pessoas atrás dela. Então, olha só. Eu tenho uma fila da seguinte maneira. Eu tenho Júlia aqui. Júlia está na fila. Então, vamos supor que a fila está para lá. Tá? Que é frente da Júlia e aqui atrás da Júlia. Atrás da Júlia. Eu sei que o número de pessoas... Aí ele fala aqui, ó. Aqui na frente dela. Na frente dela e aqui atrás dela, tá? Melhorzinho aqui, né? Ó. Aí ele fala o seguinte. O número de pessoas à frente da Júlia é o dobro atrás dela. Se atrás dela eu chamar que tem X pessoas, na frente dela tem o dobro dos 2x, tá? Se eu somar isso aqui tudo, tem que dar o quê? 37. Aí cuidado para não dar mole o seguinte, porque olha só. Na fila eu tenho X pessoas atrás da Júlia, mais a Júlia, que é uma pessoa só, esse um aqui, quem é a Júlia, mais a quantidade de pessoas que estão à sua frente, dá um total de 37, tá? Então eu vou passar esse 1 para lá. X mais 2x, 3x, né? Então é uma questão de equação do primeiro grau, tá? 37 menos 1, logo 3x igual a 36. X é igual a
36 dividido por 3. Vou dividir tudo por 3 então aqui. 3x por 3 vai dar x, 36 por 3, 12. Então, tomando como referência o início do atendimento, Júlia será atendida no máximo em, olha só, até a Júlia ser atendida, vão ter que atender quantas pessoas? Então, 2x pessoas aí. Então, 2 vezes 12, 24 pessoas terão que ser atendidas. Então, até ela ser atendida, tá? Até ela ser atendida. Então, no ponto que ela for ser atendida. Então, eu tenho 3, quantos minutos? 3 minutos. Então, vai ser 3, perdão, deixa eu só voltar aqui, né? Esse 3 está muito estranho ali. Vamos chamar aqui de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. É pegar 3 vezes 24. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 7. Então você tem 72 minutos. 72 minutos é 60 minutos de mais 12. Só que 60 minutos é equivalente a 1 hora. Então, 1 hora e 12 minutos. Tá? Cuidado, ó. Até ela ser atendida, né? Até ser atendida. Então, se passaram o quê? 12 minutos. Então, gabarito letra B. Gabarito aí procede. Questão 1 da nossa quarta lista aí de revisão para a prova da PEMERG. 3 ciclistas A, B e C partem ao mesmo tempo do mesmo ponto em uma pista circular. Então, olha só. Você não precisa desenhar, não precisa desenhar nada, cara. Só para ilustrar aqui. Olha só, tem uma pista circular aonde tem 3 ciclistas. O ciclista, vamos supor que eles partem daqui. Partiram daqui. Aí partiu o ciclista A, o ciclista B e o ciclista C. Eles partiram daqui, tá? Desse ponto. Aí então eles vão percorrer aqui. Aí ele fala o que pra gente? Cada volta leva 126 segundos. Então, se for respectivamente na ordem A, B e C, o ciclista A leva 126 segundos, o ciclista B 72 segundos e o ciclista C 108 segundos para dar uma volta completa nessa pista. Né? Então ele fala aqui, ó, respectivamente, tá? Quantas voltas o ciclista C, né, terá feito quando tiver passado novamente com o ciclista A e B pelo ponto de partida. Então eu vou ver quanto tempo leva para os 3 se encontrarem novamente aqui no ponto de partida, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o MMC, já que é um acontecimento sucessivo. Então, tem 126, 72 e 108. E vamos decompor aí em fator primo. Vamos lá. Por 2. Aqui vai dar 63. Aqui vai dar 36. E aqui 54. Por 2. 63 não pode. 36 por 2 dá 18. E aqui 27. Por 2 novamente. Aqui vai dar 63. 9 e 27. Agora é por 3. 63 por 3 dá 21 vezes. 9 dividido por 3 dá 3. 27 por 3 dá 9. Por 3 novamente. Vai ficar 7, 1 e 3. Por 3 novamente. 7. Aqui está satisfeito. 3 por 3 dá 1. Agora por 7. Tá? Por 7 aí. Eu vou ter então 1, 1, 1. Apareceu a unidade em todo mundo. Está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, é o nosso MMC. Aqui eu tenho 2, 4, 8. 8. Vou fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 7, 21. Vai ficar melhor para multiplicar, só por isso, tá? Porque, ó, 8 vezes 9 dá 72 vezes 21, tá? 72 vezes 21.
E agora eu tenho aqui 72 vezes 21. Né? Vamos multiplicar aqui. 72 e o 21. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 1512. 1512. Beleza? Isso aqui é a quantidade de segundos que os três vão passar aqui novamente. Porém, o que ele quer dizer? Ele quer saber o número de voltas que o C deu aqui, ó. Ele deu 108, mais 108, mais 108, mais 108, mais 108, até chegar o quê? 1512 quando eles se encontraram. Então, para saber o número de voltas, basta eu pegar o 15.000, perdão, 15.000 não, 1512 dividido por 108, tá? Então, vamos dividir aí. Então, o número de voltas vai ser igual. Se você olhar para as opções, o único cara que multiplicado por 8 dá final 2 é 4. Então, 1512 dividido por 108 vai dar 14. Tá? Então, 14 voltas aí. Gabarito letra C, gabarito procede. Questão 2. O recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo mostrado na figura será completamente preenchido com a mistura dos líquidos A e B, cujos teores nessa mistura são diretamente proporcional a 7 e 5, respectivamente. Então tem a figura ali, você tem um paralelepípedo com dimensões 20 cm, 8 cm e altura ou profundidade x centímetros aí. Sabemos que a mistura na quantidade necessária para preencher completamente o recipiente contém 1.400 centímetros cúbicos do volume A. Então, olha só, o líquido A mais o líquido B somados dá o volume total, beleza? Então, ele fala o seguinte, olha só, eu vou escrever aqui, ó. O volume de A está para o volume de B na razão de 7 quintos, beleza? Aí ele fala pra gente que o líquido de A é 1.400. Então, vou escrever aqui, ó. 1.400 está para B. E isso é igual a 7, que está para 5. Por 7 dá 1. Por 7 dá 200. Tranquilo? Por 7 dá 200. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que B é igual a 1.000. Tranquilo? Tranquilo. Deixa aqui guardado. B igual a 1.000. Chamar aqui de primeiro passo na questão. E o meu segundo passo nela vai ser o seguinte. É achar o x. Como eu vou achar esse x, Sandra? Olha só. Como você acha o volume de um paralelepípedo? Multiplicando suas três dimensões. Então tem aqui, ó, 20 vezes 8 vezes x é igual ao volume. Mas que esse volume? O volume é a quantidade de líquidos de A mais P, que dá o quê? 2.400 centímetros cúbicos aí de líquido. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte, olha só. Tenho 20, vou dividir por enquanto, olha só. Vou dividir por 8. Então, você pode sair multiplicando da sua maneira, tá? Dividir por 8. Vou manter o 20. 8 dividido por 8 vai dar 1, 1 vezes x. E 24 dividido por 8 vai dar 3, então aqui vai dar 300. Posso dividir por 10. E agora eu vou simplificar tudo por 2. 2x por 2 vai dar x. 30 por 2 vai dar 15. Tá? Gabarito letra B. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 3. Um mapa foi construído na escala de 1 para 400 mil. Então, olha só. Eu tenho uma razão entre 1 para 400 mil. Deixa eu melhorar isso aqui. Para 400 mil. E a escala é o desenho para o tamanho real, tá? Então aqui,
a distância entre A e B está representada neste mapa por um segmento de 30 centímetros. Então, é sempre desenho, então escala, ó, guarda essa razão aqui, ó. Escala é desenho pelo tamanho real. Então, no desenho, né, ou seja, no mapa é no desenho, 30 centímetros. Vou ver quanto corresponde isso no tamanho real. 1 vezes R, né? Então, vamos ficar cruzado e achando essa proporção aí para achar o valor de R. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 acompanhado de 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem centímetros. Aí você olha para as opções, está em quilômetros. Então, vamos passar para quilômetros. Então, estou em centímetro, quilômetro. Ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. Beleza? Hectômetro aí. Tá? Então tá tendo um zero. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É. Então eu dei aqui, né? Decímetros, metro, tá. Quilômetros. Então 120 quilômetros aí. Tá? Então, para não marcar aqui, ó, 120 centímetros. Cuidado, está em quilômetros. Gabarito letra D, gabarito procede. Questão 4. Seja os conjuntos A igual a x pertence aos naturais, tal que x é múltiplo de 2. Então, olha só. Os múltiplos de um número, já que ele não colocou um limite nisso, ele vai ser infinito. Eu vou escrever alguns aqui do seguinte padrão. Então, ó, x, né? Conjunto A aqui. Conjunto A, que ele vai ser. Quem é um múltiplo universal? Ou seja, quem é múltiplo de todos os números? 0. 0, vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todos os números pares, né? São múltiplos de 2 aí. 16. E vai embora isso aqui. Vai ser infinito aí, já que ele não colocou um limite aí. E ele fala pra gente o seguinte: o conjunto B é Z, x pertence a Z, tal que x é um número maior que menos 2 e menor que 9. Então, Z é o conjunto dos números inteiros. Então, ele vai pegar o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e pega o 9 também, porque ele é x é menor ou igual a 9. Então, 9 faz parte. Conjunto C. Conjunto C, x pertence aos reais e x é maior que 5. Beleza? X é maior que 5. Agora vamos ver o seguinte. X é maior que 5. Então, pô, eu vou pegar aqui só os naturais, para você ver. Tá? Então, só para você ter uma ideia. Ele fala que é real. Então, teria frações, teria raízes, teria tudo. Então, vamos pegar só os naturais. Ó, pra você ter uma ideia. Tá? Já podia parar, mas eu vou continuar aqui para você. 17 e vai embora, infinito também. Fora que teria frações, teria várias coisas. Só peguei naturais para comparar aqui para você ter uma visibilidade melhor. Então, olha só, primeiro eu vou achar a interseção B. Quem seria a interseção B? Deixa eu mudar aqui a cor do caneta. Quem seria a interseção B? A interseção B. O que é interseção mesmo, Sandro? O que aparece nos dois conjuntos. Ó. O 0, 0, 0. O 2 aparece? Aparece. O 4, perdão, o 2 aparece? O 4 aparece? Aparece. O 6 aparece nos dois? Aparece. O 8 aparece nos dois? Aparece. Então, a interseção. Daí em diante, não tem mais ninguém em comum. Então, a interseção é essa. Só que a questão pede a interseção B menos C. O que seria a interseção
A interseção B menos C. Os elementos estão somente em A interseção que não está em C. Então você vai excluir os elementos que estão no mesmo conjunto, né? Mesmo conjunto. Então olha só. O 6 e o 8. Então, a interseção B menos C são os elementos que pertencem somente à interseção aqui. Quantos são? Quantos são, perdão? 1, 2, 3. Que opção tem 3? Então, essa resposta aqui seriam quais elementos? 0, 2 e 4. Tá? Lembrando que aqui ele é infinito. Aqui só foi para você ter uma visão melhor. Tá? Então, 3 elementos. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Questão 5. Ordenando os números racionais, ou seja, essas frações, P igual a 23, 13 e 24 avos, Q 2 terços e R igual a 5 oitavos. Obtemos, olha só, P, ela é 13 e 24 avos, Q 2 terços e R igual a 5 oitavos. Você pode dividir e comparar o decimal ou tirar o MMC entre os denominadores e colocar todo mundo no mesmo denominador comum. Então, por 2, 12. Apesar que você podia aplicar a seguinte regrinha, lembra? Umas propriedades de MMC. Ó, 24 divide 3, 24 divide 8. Então, 24 é múltiplo comum entre eles. Então, o MMC entre múltiplos é o maior deles. Beleza? Seria 24. Se você não lembra, você faz assim. Ó. Tá? Por 2, aqui dá 6, 3, 2. Por 2, 3, 3, 1. Por 3, apareceu a unidade de todo mundo agora. Ó. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, ó, esse cara está com o denominador 24, não preciso nem mexer nessa fração. Então, vamos ver a fração equivalente a essa, com o denominador 24. Ó, é 3. Para virar 24, o que eu multipliquei por quanto? Por 8. Então, você divide. Ó, 24 por 8 dá... Perdão, 24 por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16, 24 avos. Essa aqui eu vou ter. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, olha só. Se as frações têm o mesmo denominador, a maior fração é quem tem o maior numerador e a menor é quem tem o menor numerador. Então, eu sei que P é menor que R, que é menor que Q. Então, que opção tem P menor que R e R menor que Q? Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 6. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Então, olha só. 50 sacos. Vou escrever aqui para você. 50 sacos são equivalentes a 400 tijolos aí. Vou dividir tudo por 50. 50 sacos dividido por 50 vai dar um saco. Um saco de areia é equivalente a 400 dividido por 5 vai dar 8. Igual a 8 tijolos. A cada um saco eu tenho 8 tijolos. Olha só. Ele colocou no caminhão 32 sacos de areia. Tá? Só que ou cabe 50 sacos ou 400 tijolos. Se ele já colocou 32, falta quantos sacos para chegar a 50? Faltam 18 sacos. E esses 18 sacos que faltam, eu vou ter que colocar no lugar dele o quê? Tijolo. Então, se a cada um saco são 18 tijolos, se eu tenho 18, então basta multiplicar 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Ficam 4 e vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. Então, 144 tijolos. Gabarito letra B. Gabarito aí procede. E vamos para a próxima.
Questão 7. A idade de uma pessoa hoje é o triplo da idade de outra. Então, olha só. Você sabe a idade delas hoje? Não. Então, vou falar aqui. Quem é mais velho tem X anos e quem é mais novo tem Y anos. Porém, hoje, né, um tem a idade o triplo do outro. Então, o mais velho tem a idade igual ao triplo do mais novo. Beleza. Então, ele tem X anos e o outro tem Y anos. Então, daqui a 11 anos, o mais velho vai ter X mais 11 anos. Porém, essa idade, ela será o dobro da idade do mais novo, que eu chamei de Y, mais 11. Que se passaram 11 anos para os dois. Não é só para um, tá? Então, X mais 11 é igual, aplicando a distributiva, 2y, 2 vezes 11, 22. Mas quem é x mesmo? Ah, Sandro, x é o triplo de y. Passando y para cá, menos 2y é igual a 22 menos 11. Então, o mais novo, hoje, ele tem 11 anos. Tá? 22 menos 11, 11 anos. Beleza. O mais velho tem, então, o triplo. 3 vezes 11, 33. Só que a questão pede a soma de suas atuais idades. Quais as idades atuais dele? Que, ou seja, hoje, um tem 33 e o outro tem 11. Então, vou somar 33 mais 11, que dá 44 anos aí, a soma das idades deles hoje. Gabarito letra E, gabarito procede. Questão 8. Um retângulo tem área T. Então, a área do retângulo hoje é T. Tá? T. Ou seja, 1T, né? Tem um aqui. 100%, né, da sua área. Se aumentarmos a medida de sua base em 20% e diminuirmos a medida de sua altura em 20%, obtemos um novo retângulo cuja área é igual a... Olha só, se você não estudou porcentagem, você marca a letra A e sai feliz. Porém, você errou. Você sabe que esse tipo de questão não fica da mesma forma. Se eu aumento e diminuo a mesma porcentagem sucessivamente, não é voltar à estaca inicial, permanecer constante. Não é. Você já sabe disso. Você pode fazer de várias formas. Eu gosto muito de fazer os bisuzinhos que eu costumo fazer na aula e sempre dá certo. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é somar as porcentagens. Ó, aumentamos, eu uso o sinal de mais. 20%. Então, eu vou somar as porcentagens. E tem diminuirmos, ou seja, desconto, então 20% de desconto aí. Então, eu tenho uma adição com sinais diferentes. Então, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, eu subtrair duas coisas iguais dá o que? Zero. Então, 0% aqui. 0%. Agora, o que você vai fazer? No nosso segundo passo, você vai andar uma casa decimal aqui, vou ficar com mais 2. Vezes, vou andar uma casa decimal aqui, menos 2. E agora eu vou multiplicar. Mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Então, olha só. Então, menos 4% aí. Se eu der um aumento de 20 e um desconto de 20, equivale a um único desconto de 4%. Ah, Sandro, beleza. Então, a área, como vai ficar a área então? A área vai ficar 4% menor. Então, eu tenho 100% menos, né? 100% menos 4%. Que vai dar o quê? 96%. Escrevendo na forma decimal, feita ele fez ali, o que é 96%? 96 sobre 100, que é igual a 0,96. Tá? Essa aqui é a nossa nova área, 0,96T, que está em que opção? Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 9. Um gavião está sobre um bambu de 12 metros de altura. Então, tem um bambu aqui de 12 metros. Então, no topo dele tem um gavião. Aí ele fala, em sua base há um buraco de cobra. Então, aqui um buraco de cobra na base desse bambu. Vou chamar de B aqui. Aí ele fala o seguinte, vendo a cobra a 24 metros de distância do bambu, então a cobra, ela está a 24, ela está a 24 metros do bambu. Beleza.
Aí ele fala que, né, o gavião avança em linha reta, então ele desce aqui, ó, voando em linha reta, alcançando antes que ela chegasse à sua cova. Então, ele sai disparado, ela também sai disparada, né? Então, ele se encontra antes de chegar à cova. Se o gavião e a cobra percorrem distâncias iguais, então olha só, a distância que o gavião levou para encontrar a cobra é a mesma distância que a cobra levou para ser encontrada pelo gavião. Essa distância que eu vou colocar de azul, elas são iguais. Beleza? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. Ó, então a cobra está aqui. Tá? Então, ele fala o seguinte, né? Determine a distância em metros que a cova se encontra. Determine a distância em metros da cova ele se encontrar. Então ele quer saber essa distância aqui, do buraco até o ponto de encontro. Eu vou chamar esse pedaço de x. Porém, Santos, tudo aqui era 24. Então aqui vai ser 24 menos x. Aqui eu encontro, eu vou chamar de ponto E, ponto de encontro. E ele fala que a distância que o gavião percorreu é igual à distância que a cobra percorreu. Então aqui é 24 menos x. Tá? E aqui vai ser o tamanho do bambu, que é 12 metros. Tá? Uma questão dessa aparecendo na prova da PM seria uma questão bem, assim, seria difícil para a prova. Pode aparecer, Sandro? Pode, nada impede de ela aparecer. Sandro, mas estou vendo que eu tenho um produto notável. Pô, a questão não é uma questão de produto notável. É um pré-requisito que você tem que saber fazer. Por quê? Você já tem ensino médio, cara. Você aprendeu no fundamental. Não é uma questão de produto notável. É uma questão que apareceu e você tem que saber fazer. Beleza? Então, olha só. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, aplicando ele, nós temos o seguinte, ó. Né? Você podia dar uma carteada pensando que é o triângulo 3, 4, 5. Né? Quem sabe você carteando você poderia achar, ó. Sandro, se for o 3, 4, 5, vai que eu penso que aqui é o 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Mas será que é o 3, 4, 5? Não sei. Então, já que eu não sei, vou fazer Pitágoras, ó. Posso fazer a soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vou fazer aqui, ó. 24 menos x elevado ao quadrado. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. 12 ao quadrado, 144, ou eu vou deixar 12 vezes 12. Tá? Aqui eu vou ter x ao quadrado é x ao quadrado. Aqui eu vou ter 24 ao quadrado, eu vou deixar 24 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 24 vezes x mais x ao quadrado. Tá? Tudo que tem letra eu vou passar para cá. Então tem aqui, ó, 12 ao quadrado, 144. Tá? Deixa aqui, ó, x ao quadrado. Vai vir para cá, menos x ao quadrado, mais 2 vezes 24, 48. X igual 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é 576. Menos, ó, 12 vezes 12, 144. Então aqui eu posso cortar x ao quadrado, vai embora x ao quadrado. 48x igual a... Quanto é 576 menos 24? Ó, 6 menos 4 dá 2. 7 menos 4 dá 3. E 5 menos 4, 5 menos 1, 4. Beleza? E agora vamos dividir isso aí. Ó, se você pensasse no pitagórico, você tinha duas opções. Aqui você podia pensar 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Né? Ou pensar essas possibilidades aí. Será que é o 3, 4, 5? Vamos ver. Então, eu tenho x é igual a 432. Você também podia
pensar o seguinte, que era 3 vezes 4 e 4 vezes 4, 16. Aí você fica com essa dúvida aí, você podia acabar errando. Então, ó, 48, ó, final é 9, final é 8. 4 vezes 8 dá 32, mas não tem ninguém terminado em 4. 9 vezes 8, 72. Então, é 9 metros aí. Gabarito letra A, gabarito procede. Questão 10. Um fazendeiro repartiu seu rebanho de 24 cabeças de boi entre seus 3 filhos da seguinte forma. Ele tem primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó. O primeiro recebeu 2/3 do segundo e o terceiro, tanto quanto o primeiro, mais o segundo. Qual número de cabeças de boi o primeiro recebeu? Então, olha só. Vou chamar esse cara aqui de X. O primeiro recebeu 2/3 de X. E o terceiro recebeu a mesma coisa que o primeiro, é o que ele fala para mim, ó. A mesma coisa que o primeiro, mais o segundo. Então, ele recebeu isso aqui, ó. Tá? Recebeu isso aí. Então, agora, se eu somar o que o primeiro filho... Se eu somar o que o primeiro filho recebeu mais o segundo filho recebeu mais o terceiro, vai dar um total de 240 cabeças aí de boi. Então, primeiro eu vou somar as partes inteiras. Tem aqui, ó, x mais x, 2x, por exemplo. E soma de fração com o mesmo denominador. Você conserva e soma aqui, ó, 2 mais 2, 4. 4x. Tudo isso igual a 240. Aqui eu posso fazer aquele critério. Vou repetir aqui e vou fazer, ó, 3 vezes 2, 6. A 6x mais 4x. E isso é igual a 240, tá? 240 aí. Então, eu posso dar uma simplificada aqui, cara. Olha só, deixa eu só voltar aqui, que ficou um pouco estranho ali. Posso dar uma simplificada aqui, ó. Daqui a pouquinho, ó. 6x mais 4x, 10x. Está para 3, assim como 240 está para 1, né? Posso dividir por 10, foi embora. Então, x é igual a 3 vezes 24, 72. Então, o segundo filho recebeu 72. E eu não quero isso. Eu quero o que o primeiro filho recebeu. Então, aqui eu tenho o meu primeiro passo na questão. E agora eu vou fazer meu segundo passo aqui embaixo. Ele quer 2/3 de x de 72. Então, eu tenho o seguinte, ó. 2 vezes... Quanto é 72 dividido por 3? 24. Quanto é 2 vezes 24? 48. Então, o segundo filho recebeu 48 bois aí, cabeça de boi aí. Gabarito letra D. Gabarito procede. Chegamos ao final aí da nossa quarta lista de revisão aí. E hoje, né, no dia 12, estarei postando aí a quinta e sexta lista para vocês aí no nosso... naquele drive lá. Só você ir atualizando ele lá, ficar sempre vendo que vai aparecer listas novas lá, tá? Então, um bom final de semana para vocês e um bom estudo aí.